O Jornal Grande Bahia entrevista Jonatas Lima Monteiro. Ele tem 31 anos, é natural de Feira de Santana, é mestre em História pela UFES e militante político do PSOL. Jonatas, você participou de uma eleição onde surge, o PSOL mostra uma candidatura e essa candidatura leva uma significativa parcela da população a confiar nela o voto. E, de certa forma, você começa a liderar um processo político no município, liderando esse grupo de alguma maneira, ou representando esse grupo. Então, eu lhe pergunto, eleições de 2014, se você é candidato, e se você é candidato, por que o eleitor deveria votar em você? Bom, eu sou candidato a deputado estadual, pelo PSOL, após um processo de discussão coletiva, ainda depois da campanha de 2012, nós fizemos um conjunto de atividades de balanço público da campanha, de avaliação coletiva da campanha, foram abertas não só a quem era do PSOL, para quem participou da campanha, mas também para quem queria dar sua opinião. Isso foi divulgado publicamente na oportunidade. Nós tivemos 2 encontros presenciais no centro aqui da cidade e mais um via Twitchcam para quem não pôde acompanhar, então poderia dar sua avaliação, colocar suas posições, de o que achou da campanha pela rede. E nesses momentos e também posteriormente apareceu a proposição de uma candidatura para deputado estadual. Porque a avaliação que nós fazemos, e é isso que motiva a candidatura, é que o nosso sistema político, ele é bastante dissociado das necessidades da maioria da população. Agora, isso a forma como esse sistema político se relaciona com essas necessidades também ela varia de acordo com quem articula essas necessidades e dá expressão a elas. No caso, os partidos políticos. Os partidos políticos, no caso brasileiro, nós temos mais de 30, tem posições diferenciadas ao contrário do discurso mais recorrente, que são todos iguais e tudo mais. E o pessoal tem se esforçado no último período para se apresentar como alternativa de reconstrução desse caminho entre as necessidades da maioria da população e o sistema político. Não porque compreender e acreditar e legitimar que o sistema político que nós temos é perfeito, pelo contrário, é justamente para apontar os limites dele que nós precisamos, inclusive, participar também desse sistema político, apontar o quanto é que essa democracia representativa tem limites, mas para apontar esses limites nós precisamos, inclusive, intervir junto a ela. E o que nós pretendemos com a candidatura é justamente estar sintonizado com esse tipo de anseio. A avaliação que nós fazemos é que existe um espaço significativo para isso hoje na sociedade brasileira, porque, como eu citei um pouco antes, as manifestações de junho, elas têm um papel importante, elas não são algo que surge do nada, porque já tem um conjunto de manifestações, de movimentos que cotidianamente têm mostrado o cansaço da população brasileira, ou de boa parte dela, com o estado de coisas, mas ao mesmo tempo ela potencializou isso, na medida que ela reintroduziu no debate público a ideia que uma política a ser feita no nosso país, uma política no sentido forte e rigoroso do termo, é aquela que está sintonizada com o que acontece na rua, no cotidiano, tudo mais. Nesse sentido, com esse espírito que nós apresentamos a candidatura, e é com um eleitor, eleitora, com esse tipo de expectativa também, como eu costumo dizer, uma política que reencontra a vida, e para reencontrar a vida num país como o nosso significa dialogar com o que é a maioria da população, com as lutas da maioria da população, oferecer um mandato que fortaleça as lutas dessa maioria em sua diversidade, com um eleitor, eleitora, com esse tipo de expectativa que a gente quer dialogar. Jonatas, você colocou uma série de nuances daquilo que você acredita que é capaz de representar, mas de uma forma mais direta. O eleitor está na sua frente. Sim. E você tem 1 minuto e meio para convencê-lo de que você é um candidato que pode, de certa forma, representar aquilo que a sociedade necessita neste momento. O que você diria a ele? Bom, primeiro que nós fugimos à regra da política tradicional e que, infelizmente, mesmo parte dos partidos de esquerda passaram a obter e seguir, que por exemplo, nós não topamos financiamento empresarial. Então, isso significa que nós oferecemos a
ao eleitor, eleitora, um mandato que é independente politicamente, né? Ou seja, que quem mantém, né, a proposição da campanha e quem dita aquilo que o mandato fará, né, é aquele que votou no mandato, obviamente, e as demandas sociais, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, nas diferentes lutas sociais que chegarão ao mandato, e não o que acontece no universo da política tradicional, que são aqueles segmentos empresariais, ou eu costumo dizer os agiotas de campanha, que são sustentadores aí das diferentes candidaturas, que fazem e que infelizmente controlam a maior parte aí das vagas na Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, né? Então, nesse sentido, nós costumamos dizer que a independência política de uma candidatura, ela se afirma desde a campanha, né? E quem acompanha a nossa campanha sabe que ela é colaborativa nesse sentido, aberta. Desde o momento da construção das propostas, nós temos construído isso aí de modo aberto, um conjunto de encontros chamados rodas de conversa, ao processo de financiamento, né? E isso é uma marca distintiva e importante para um mandato que pretende defender o interesse público, as necessidades da maioria da população, e isso orientado na defesa de um projeto de sociedade alternativo ao que nós temos hoje. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista. Eu que agradeço.